apresentar o Farley, mas eu vou apresentar ele hoje de forma acadêmica, né? Porque, antes de mais nada, o Farley é um grande amigo e a gente tem várias formas. Se eu for pegar a deixa da Letícia de ontem, seriam outras apresentações, entendeu, Farley? Ah, tá. Mas vamos lá. O Farley é psicólogo junguiano, mestre em psicologia pela UFC, professor do curso de Medicina e de Psicologia do Centro Universitário Cristos, a Unicristos, coordenador da pós-graduação em Psicologia Junguiana e tutor do Ânima, grupo de estudo e pesquisa em Psicologia Junguiana. Sintam-se à vontade e aproveitem o desvario e a loucura do Farley hoje, tá certo? Olha! Mas, rapaz... lógico. Você acha que eu ia perder a piada? Ia nada. Então, boa tarde. Obrigado, gente. Boa tarde, gente. É muito bom ter vocês de novo aqui, né? Já vamos no 4º dia do evento. Eu acho que até agora tem sido muito bom. Acho que as reações das pessoas têm sido muito boas, tá? Eu vou abrir, vou colocar... Vocês estão vendo aí a abertura, não é isso? Mas a Selene me pediu para colocar em tela cheia, para vocês verem melhor. E veja, Selene, quando eu fizer isso, eu não vejo mais a tela do Meet, tá? Então, qualquer interrupção, qualquer coisa que você queira me falar, tu abre o microfone e me diz, porque eu não vou estar vendo nenhuma ação de chat de nada, tá bom? Tá então, bom, vamos lá. Vou colocar aqui em tela cheia. Perfeito? Tá ótimo, Farley. Pronto. Então vamos lá, 4º dia do evento, né? Amor, que a alma tem a ver com isso. E hoje a gente vai pegar um tema mais louco, como diz a Selene, né? Do arrepio à febre, o amor com o desvario e loucura. Uma das faces do amor. E uma das primeiras questões que fica para a gente tocar nesse ponto é assim, como eu posso falar dessa face do amor como desvario e loucura? Um psicólogo americano, não junguiano, ele publicou há um tempo, falando sobre saúde mental, falando sobre a questão da esquizofrenia, e ele publica um texto no qual ele pergunta como eu posso falar da minha loucura. No sentido assim de como um discurso organizado, racional, coerente, ele pode realmente dar conta da loucura. O que se perde aí na passagem dessa experiência, na organização dessa experiência dentro de um discurso, rumo a um discurso organizado? Algo se perde a essência disso tudo? Então, essa mesma pergunta volta aqui. Como eu posso falar do amor como desvario e loucura? Então, nosso primeiro ponto é que talvez aí nós já encontremos uma impossibilidade. Porque, no final das contas, o amor ele já reflete um certo fracasso da linguagem. Fala-se sobre o amor e continua a se falar. Quer dizer, quantos livros, quantos filmes, quantas músicas falam de amor e a gente continua falando sobre isso. E estamos aqui em mais um evento falando sobre amor, porque parece não se esgotar nunca. Talvez porque as possibilidades de amar sejam múltiplas, sejam tão infindas, que nos obriga a continuar a falar sobre o tema, ou talvez porque justamente ao falarmos sobre ele, algo sempre se perde. A gente sempre sabe que o discurso ele é menor do que a experiência. A experiência não é só amorosa, a experiência não cabe no discurso, ela vai ser sempre menor. Mas com relação ao amor, a essa loucura amorosa, a esse desvario amoroso, nós reencontramos essa mesma ideia do fracasso da linguagem. Quer dizer, como falar realmente disso tudo? Como vocês veem aí nessa primeira imagem, a loucura conduzindo Eros pela mão. Tá? Lembrando que uma das loucuras, da forma como os gregos entendiam,
era justamente a loucura provocada por Afrodite e por Eros. Havia uma loucura atribuída a Apolo, uma loucura profética atribuída a Apolo. Havia uma loucura atribuída a Dionísio, havia uma loucura atribuída às musas, mas havia também uma loucura atribuída a Afrodite e a Eros, as flechas de Eros. Não é à toa que todos os deuses do Olimpo o temiam. Temiam as traquinagens do filho de Afrodite. Então, nossa primeira questão é essa. A linguagem científica, e nós somos aqui psicólogos, estamos num evento de psicologia. Marley, Oi, Marley, oi, desculpa. Questões operacionais. Você pode tirar da tela cheia? Pode? posso? Pronto. Obrigada. Fica Tá, assim, obrigada. ok? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Obrigada. Perfeito. A linguagem científica, então, é muito ruim para falar do amor. Essa é o nossa primeira torção. Tá? A linguagem psicológica, enquanto ciência, ela é ruim para falar do amor. Porque ela é uma linguagem científica, ela é uma linguagem do ego, ela é uma linguagem da racionalidade. E aí, como o Rafael Lopes Pedraza nos lembra no seu livro sobre emoções, a primeira questão que ele diz assim, quando você entra no campo das emoções, você entra no campo do irracional. E aí eu não falo irracional do ponto de vista de uma perspectiva negativa. Irracional como algo que faz parte da vida, mas que, veja, não é o campo da racionalidade. Não se encontra no campo do discurso científico. Então, a palavra que fala bem sobre o amor, que fala bem sobre essa loucura amorosa, não é a palavra da ciência, não é a palavra do ego. É a palavra metáfora. É a palavra da literatura, é a palavra da poesia, é a palavra da música, é a palavra da arte, é a palavra estética. Então, nós precisamos abandonar os campos da racionalidade e nos encaminhar para outro campo, o campo da imaginação, porque somente ele pode realmente dar conta dos paradoxos amorosos. Então, se nós não estamos no campo da racionalidade, nós estamos no campo do imaginal, e a imaginação, nós aprendemos isso com Jung, né? As bases da imaginação, as bases dos arquétipos, das ficções arquetípicas. Hillman entende a alma como um ponto de vista, né, como uma forma de olhar o mundo, como uma ficção arquetípica através do qual nós olhamos para a vida e para o mundo. Então, o campo da imaginação não se encontra somente na consciência. Ele é amplo. Então, nós saímos dessa linguagem psicológica no sentido da psicologia enquanto ciência e abraçamos a linguagem psicológica no sentido da linguagem de psique, na linguagem metafórica, na linguagem imaginal do inconsciente. Então, é lá, é no inconsciente, é na profundidade da psique que começa o paradoxo amoroso. Não na consciência. Muito mais profundo. Né? E aí eu vou contar uma lenda para vocês. Uma lenda árabe chamada o nome de dois príncipes, Kamar al-Zaman e a princesa Budur. Kamar al-Zaman significa príncipe lua do tempo. Não vou contar a lenda toda, lógico, vou contar apenas um fragmento que vai para os nossos propósitos nos servirá aqui. E a princesa Budur, que é o brilho da lua cheia. Ela conta a história de dois gênios que vagueiam pelo mundo. A lenda começa assim: dois gênios que vagueiam pelo mundo e se encontram num determinado momento e passam a discutir o que você estava fazendo, o que você viu nessas viagens pelo mundo. E um deles diz: nas minhas viagens e andanças pelo mundo, eu vi talvez a criatura mais bela criada por Alá, criada por Deus. E passa a narrar a beleza de Kamar al-Zaman, do príncipe. O outro imediatamente retruca: jamais. Eu vi a pessoa mais bela criada por Alá, a mais bela de todas as criaturas dessa terra. E relata a beleza da princesa Budur, o brilho da lua cheia. E nesse embate, eles decidem então, para tirar a dúvida, colocar ambos os príncipes um ao lado do outro, para tentar descobrir qual é o mais belo. E eles vivem em reinos diferentes, né? Então os gênios, usando seus poderes mágicos, os transportam para o mesmo local. Colocam um ao lado do outro, dormindo. E ficam ali embevecidos a olhar os dois dormirem, tentando descobrir qual é o mais belo.
O problema, como muitas vezes acontece, é que uma pequena reviravolta se dá, né? No mito de Eros e Psique, trabalhado ontem pela Letícia, também há uma reviravolta também na narrativa, né? O momento que Psique, aproximando a lamparina para ver Eros na escuridão da caverna, ela desequilibra um pouco e derrama uma gota de óleo quente que o faz acordar. E, de repente, todo o drama do mito se põe em ação. Pois bem, na lenda de Camaralzaman e da princesa Budur, também se ocorre um pequeno drama, uma pequena reviravolta. Enquanto os gênios os observam, dormindo, eles acordam. E ao acordar, num relance, olham um para o outro. Os gênios, assustados, imediatamente usam seus poderes e os transportam de volta aos seus quartos. Cada um no seu reino. Mas aí é tarde. Eles já se viram. E já se apaixonaram um pelo outro. E aí o resto do conto é justamente eles vagando pelo mundo tentando se reencontrar. O interessante dessa metáfora é mostrar que o apaixonamento ocorre aí. Ele começa aí, as forças do apaixonamento começam enquanto nós dormimos. Não dormimos propriamente dito de uma maneira literal. Ocorre enquanto nós dormimos no inconsciente. Não quando nós estamos acordados, não quando nós estamos em vigília. Algo enquanto nós dormimos, algumas forças enquanto nós dormimos, forças geniais, já se encontram em ação. Já colocam a vida em movimento. Algo já começa a se transformar, mesmo que o ego dormindo ainda não perceba. Mesmo que você não perceba, algo começa a agir. Né? Então eu vou trazer uma frase de Hillman, de que no final das contas, o amor é uma dádiva da imaginação. Essa outra imagem aqui, a ideia de que o homem, na sua escolha amorosa, sente-se tentado a conquistar a mulher que melhor corresponda à sua própria feminilidade inconsciente. Referendando essa ideia junguiana de que o apaixonamento começa na alma, na profundidade da alma, não nos desejos do ego. Porque, no fim, o amor é uma dádiva da imaginação, como quer Hillman. Você não se apaixona por alguém que você não pode imaginar primeiro. E aí, quando isso acontece, quando a vida é colocada em movimento por esse apaixonamento, nós temos o primeiro desvario, o arrepio, né? Alguma coisa acontece, alguma coisa se dá. Algo não é mais como antes. E eu preciso agora vagar. Eu preciso seguir, eu preciso fazer algo. Aquilo que eu tenho não basta mais. Aquilo que eu fui até aquilo que eu entendo como eu mesmo não basta mais. Por isso que nesse processo de apaixonamento, o primeiro que sofre é a nossa identidade. A primeira que sofre é a nossa identidade, a nossa persona. Aquilo que nós entendemos como nós, aquilo que nós entendemos como os nossos valores, como aquilo que eu acredito, com o que eu não acredito, com o que eu sou ou não capaz de fazer, com atos que eu sou ou não capaz de cometer, tudo isso é relativizado. Tudo isso, de certa forma, é perdido, é colocado em dúvida pela força do afeto. Né? E aí, por isso que Fernando Pessoa, ele tem uma frase que diz: todas as cartas de amor são ridículas. E não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Veja, o ridículo é o ridículo da persona. Aquele que tem medo de ser ridículo não ama. Aquele que tem medo, aquele que quer preservar sua persona, aquele que quer preservar sua identidade, não ama. Porque no final das contas, o amor relativiza tudo isso. Tá? O amor não se dá nos campos da persona. A persona aí é serva. Aí algo de sombrio acontece, a sombra se mostra. Algo que eu achava que não existia em mim, algo que eu achava que eu não era capaz, algo que eu achava que não seria daquele jeito, revela simplesmente a ingenuidade da minha persona. E de repente eu estou lá fazendo. Eu estou lá desejando, eu estou lá querendo. Eu estou nesse processo, nesse novo movimento da vida. E aí não entendam sombra também, a partir da mesma perspectiva do irracional, não entendam como algo negativo. Entendam como algo que vem para quebrar, muitas vezes, uma estrutura um pouco neurótica, estagnada da persona. Quantas vezes o apaixonamento vem para quebrar uma relação estagnada com o mundo e até consigo mesmo?
De repente você projeta a algo seu que se joga numa outra pessoa e lá você encontra um outro de si. Um outro que você não achava capaz. Porque amar é isso. Amar é descobrir um outro de si. Por isso que todo processo de apaixonamento é um processo de transbordo. Se a palavra existe, né? É um processo de transbordar de si. Algo que estava contido finalmente transborda. Rompe os limites. Né? Está além das bordas. Né? Aquela contenção toda que fazia parte da maneira como eu entendia a mim mesmo, tudo isso é relativizado. E aí você comete as chamadas, as tão conhecidas loucuras de amor. Quando você está apaixonado, tudo é fácil, tudo é perto, tudo dá certo. Não há problema, não há nada difícil, tudo pode ser resolvido. Por quê? Porque há uma força colocando tudo isso em movimento, que não aceita mais separado. Então, se essa identidade, né, egóica, ela é tão abalada nesse início de um processo amoroso, de um apaixonamento amoroso, no momento que se dá esse arrepio, né, no momento do desvario amoroso, do apaixonamento, esse apaixonamento Fala, então é... Oi, sabe? Você pode oi. só parar um minutinho, que eu vou só parar a Não. gravação só um instante, as intercorrências de internet. A gente está achando que pelo fato da gente ter iniciado a gravação, as outras pessoas não estão conseguindo entrar. Você pode só me dar 5 minutinhos? Vocês me Olha, perdoem. Selene, Hum. eu acho que não, Oi, tô... porque ontem, quando eu gravei o seu, as pessoas continuavam a entrar. Eu acho que não tem. não tem nada a ver não com Não, eu creio isso? que não. Eu acho que é da internet deles mesmo. Viu? Tá certo. Pois Ok? tá. Obrigada, viu, padre? Tudo bem, sem problema. Ah, então, se essa identidade é abalada, retomando aqui, há certas características desse desvario amoroso que se dão. Talvez a primeira dela que nós possamos entender é a fruição, a febre. Aquele que ama tem pressa, o amor tem pressa. O amor é impaciente. O amor não esconde nada. Ele deseja, ele quer ação. Ele brota pelos olhos, ele brota pelas mãos, ele brota nos atos, brota na impaciência que a pessoa tem com o passar do tempo. É uma relação puramente ambivalente. Ao mesmo tempo que há um desejo de uma fruição, de uma febre muito grande, de uma pressa, de um amor que exige uma ação, que algo seja feito, rápido, um amor rápido, ele também em alguns momentos se entrega à contemplação. Então ele vive nessa ambivalência, nessa coisa muito de ação, de impaciência, que toma todos os meus momentos. E aí eu lembro de uma passagem muito interessante, quem puder ler o livro O Amor nos Tempos do Cólera, um livro belíssimo de Garcia Marques, que conta a história de um triângulo amoroso, não há traições, mas é um triângulo amoroso, que envolve 3 pessoas, que é Florentino Ariza, Fermina Daza e Juvenal Urbino. E Florentino e Fermina se apaixonam na juventude, e ainda, quando jovens, ela o repele, não vou entrar em detalhes aqui porquê, mas ela o repele e acaba se casando posteriormente com Juvenal Urbino. E Florentino continua apaixonado por ela. E envelhece apaixonado por ela, até que um dia, no futuro, quando finalmente Fermina se torna viúva, Juvenal Urbino morre num acidente caseiro, Fermina torna-se viúva, e ele vai até ela e se declara ainda apaixonado. E do momento onde ele é repelido nas ruas do mercado da cidade por ela, ainda jovem, até o momento em que ele cruza de novo a soleira da porta dela para declarar o seu everlasting love, né, quer dizer, o seu eterno amor, Garcia Marques nos diz que se passaram 51 anos, 9 meses e 4 dias. E nesse enlevo amoroso, nesse tempo todo que ele passa apaixonado por ela, por uma paixão que o toma, há um momento que ele vai trabalhar com o tio, isso é muito interessante, e ele escreve cartas. O tio tem uma companhia de comércio fluvial, e ele escreve cartas comerciais em forma de poema.
Essa é uma grande imagem da perspectiva amorosa. Não tem como se esconder, né? Como tem uma poetisa, cujo nome me escapa agora, eu vou ficar devendo essa para vocês, que ela diz assim: o amor é como a tosse, não se esconde. Nem mesmo uma pequena tosse, nem mesmo um pequeno amor. Então, ele brota, quer dizer, ele está em todos os seus atos, nas suas palavras, ele é impaciente. A outra face dele, né, é uma face da contemplação. Essa face que às vezes nos transborda, que às vezes nos ultrapassa, que nos põe em xeque, que nos faz duvidar, que nos faz querer mais. Ela também é uma face contemplativa, uma face que às vezes nos joga para o campo da fantasia contemplativa, da espera, aquilo que se chamava antigamente dilectaxio amorosa, os prazeres da demora. Naquele momento da espera, da fantasia amorosa, onde você fica a fantasiar sobre a pessoa, ou sobre possíveis encontros, ou sobre o que irá se fazer, ou qualquer outro tipo das fantasias. Porque, no final das contas, a contemplação que abre espaço para o êxtase amoroso, ela é uma contemplação que nos faz encontrar ideias puramente imaginais, como, por exemplo, o eterno, destino. Aquele que ama, ele é tomado pela ideia do destino, que não deixa de ser uma ideia louca. Ele é tomado, por exemplo, pela ideia de que tinha que ser daquele jeito. De que todos os atos, todas as situações caminhavam para que aquilo acontecesse. Como se nada ali se desse ao acaso. Como se nada ali fosse fortuito, fosse acidental. Porque agora aquela pessoa ali, observem essa frase de Carta Daniele, de André Gurtz, que ele escreve à esposa. Ele diz: antes de conhecê-la, eu nunca tinha passado mais de 2 horas com uma moça sem ficar entediado. E sem deixá-la saber que eu me sentia assim. O que me cativava é que você me dava acesso a outro mundo. Veja, essa é a face da imaginação amorosa. Aquilo torna-se único. O êxtase amoroso nos faz encontrar as imagens do eterno, as imagens do destino. Aquilo que é fortuito, aquilo que é passageiro, aquilo que é efêmero, parece de repente se tornar eterno, se tornar algo maior do que nós mesmos. Isso é imperativo. Essa é a impaciência do amor. Quem é que pode dar as costas a um desejo desse? Quem é que pode realmente relegar ao segundo plano uma ideia tão forte quanto essa? Tudo é fruição, tudo é impaciência. Tudo quer manter e viver novamente esse êxtase do sentimento. Tudo quer viver novamente esse êxtase do encontro amoroso. Mas, como era de se esperar, não tem como a gente viver algo desse tipo, um abalo tão grande na própria identidade, sem que a gente sinta também um certo medo. Quer dizer, e nem todo encontro amoroso ele é tão idílico assim. Ele também é tomado, a alma é profunda demais para se entregar a uma única imagem. Existem também faces tempestuosas do amor, do encontro amoroso. Justamente porque essa impaciência e essa fruição, ela é tempestuosa. Ela não vem para simplesmente para mexer um pouco, ela vem para abalar, ela vem para sacudir com muita força. Sei Jung dizendo a Sabina: é minha desgraça que eu não posso viver sem a alegria do amor, de um amor tempestuoso e em constante mudança na minha vida. Veja a palavra tempestuoso, quer dizer, a força oculta dentro dessa perspectiva amorosa. Não é meramente um desejo do ego, é algo muito maior, é algo que transborda essa perspectiva egóica, é algo que nos toma. E aí não tem como a gente viver isso se não for também por um certo desvario, como é o tema da palestra. Há uma certa loucura envolvida nessa perda da identidade. Há uma certa loucura envolvida nesse encontro de um outro de si que de repente você achava que não era capaz de ser, que você desconhecia.
Quer dizer, todos vocês, com certeza, já conheceram pessoas próximas ou não, amigos ou não, que quando se envolveram afetivamente, quando se apaixonaram, cometeram atos que nós chamaríamos de impensados, atos tempestuosos, atos às vezes violentos, atos inesperados. Quer dizer, essa é a face profunda e também um pouco, como é que eu vou dizer, um pouco louca do amor, talvez, eu não gostaria de repetir a palavra, mas é isso, quer dizer, uma face mais sombria. Você vê isso, por exemplo, na perspectiva da sedução. Seduzir alguém, a raiz etimológica da palavra significa desviar. Tá? Então a sedução é sempre um desvio. Ela é sempre um encontro de um outro caminho, de um caminho que não foi trilhado, de um jeito de si que não foi testado, de um jeito de si que não foi vivido, experienciado, e que aparece ali. Então, filmes como, por exemplo, 50 Tons de Cinza, Emanuele, 9 e meia Semanas de Amor, são filmes onde você vê o encontro de um aspecto de sedução, de uma entrada em campos do amor que a pessoa antes não achava capaz de viver aquilo. Mas, no final das contas, esse êxtase amoroso, ele sempre promete algo um pouco mais profundo e desconhecido. Talvez a palavra seja essa, né? Desconhecido. O encontro amoroso nos revela algo do plano do desconhecido, as seduções, os fetiches, os êxtases, os desejos imperativos que não aceitam ser contraditos, todos eles estão ali. Quem assistiu a algum desses filmes vai ver um pouco isso, né? E vai ver na literatura também, às vezes até na literatura, por exemplo, de um Marquês de Sade, uma literatura de um traço mais sadomasoquista, você vai ver essa outra face da alma também, o amor caído, digamos assim, revelando uma outra profundidade da alma. Mas em todos esses fetiches que você vê nos filmes, nessas múltiplas formas de seduzir, ali está um trabalho da fantasia amorosa, da imaginação amorosa. E aí nós podemos caracterizar isso como um traço de loucura, de desvario, novamente, uma perspectiva negativa, mas como aquilo contrário a essa visão muito persona, essa coisa muito egóica que a gente é acostumado a viver. Essa coisa muito limitada que nós somos acostumados a viver no dia a dia. E aí, assim, como eu disse antes para você, não há possibilidade de que um desejo como esse, de que uma experiência como essa, seja vivida também sem um certo medo. Né? Assim, aquilo que você sempre cultivou em si, que você achava que era você, de repente agora se vê ameaçado, isso vai ser vivido tão facilmente, isso vai ser abraçado tão facilmente, sem que seja, sem que haja uma experiência de medo, de incerteza, não é possível. A incerteza está sempre ali. Né? Há sempre uma perspectiva ambivalente, porque no final das contas o encontro com o amor sempre traz um traço de ambivalência, de dois sentimentos que se chocam. Vamos pensar, por exemplo, em O Cântico dos Cânticos da Bíblia. Né? Há uma passagem no qual o noivo, encantado pela beleza da Sulamita, ele diz: quem és tu que avança como a aurora que surge, bela como a lua, fulgurante como o sol, terrível como o exército em postos de batalha? Então perceba, a beleza dessa mulher por quem ele é apaixonado é fulgurante como o sol, é bela como a lua, mas também é terrível. Também é terrível como um exército em postos de batalha. Então, a imaginação amorosa, o encontro do amor, ele é uma epifania. Ele é, querendo ou não, encontra-se ali um traço de epifania, um traço do sagrado. E como todo traço sagrado, ele carrega em si
aquilo que Rudolf Otto chamava de mysterium fascinans ou mysterium tremendum. Quando ele define o sagrado, ele nos fala dessas características. Quer dizer, ele é ao mesmo tempo fascinante, um mysterium fascinans, e é ao mesmo tempo um mysterium tremendum. Quer dizer, um mistério tremendo, que causa medo, um mistério que nos abala. Então, olha a ambivalência desse sentimento, fascínio e medo, dentro da epifania amorosa. Tão bem colocado nesse pequeno trecho do Cântico dos Cânticos. Quer dizer, ao mesmo tempo que se apaixonar é fascinante, é sedutor, é atrativo, é pleno de êxtase, de um encontro de si, ele também causa um certo medo, uma incerteza, também de se perder, também de perder a si mesmo. Então, o amor apresentado ou vivido como uma epifania. E uma epifania, assim, que não se pode mais escolher ou voltar atrás. Tá? Veja esse trecho de Bukowski. Se algo acende sua alma com propósito e desejo, é seu dever ser reduzido a cinzas por isso. Por isto, qualquer outra forma de se viver será apenas como mais um livro maçante nas prateleiras da vida. Há uma outra frase de Bukowski, eu não me recordo dela literalmente, mas ele diz algo assim: encontre aquilo que você ama e deixe que aquilo lhe mate. Deixe que suba em cima de você. Que lhe reduza as cinzas, que seja como um peso nas suas costas, que lhe consuma até os ossos. Porque no fim, todas as coisas vão lhe matar. E se é para você morrer, que seja pelo menos por algo que você ama. Então, esse sentimento, uma vez encontrado, ele não pode ser deixado para trás. Não se pode dar as costas a ele. Isso também tem um certo traço de medo, porque aquele que ama, uma vez que ele vive esse sentimento, uma vez que ele vive essa epifania do encontro amoroso, ele também é tomado pelo medo de perder. Isso está, por exemplo, nas bases, não é o nosso propósito aqui, de sentimentos delirantes como o ciúme, né? O medo da perda do outro. Esse não é o nosso ponto. O interessante aqui é que esse encontro amoroso, ele funciona como uma epifania. A epifania do encontro de si mesmo, através do outro. Quer dizer, eu encontro aquele mundo interior, eu encontro aquilo que eu sou, mas que eu desconhecia, que faz parte das profundidades da minha própria psique, eu encontro agora vivido numa experiência amorosa. E eu não posso dar as costas a isso. Eu sou chamado a viver essa fruição, esse arrepio, essa febre, porque aquilo ali é tão imperativo que eu não consigo simplesmente dar as costas e ir para outro lugar. E se você conseguir, o preço que você pagará por isso, com certeza, será muito mais alto. E aí vamos tratar um pouco dessa questão também da loucura amorosa, né? No sentido das profundidades da alma. Esse encontro de si muitas vezes nos mostra nessas coisas que nós não sabemos, nessas coisas que nós não entendemos, nos leva, por exemplo, a romper limites, né? Voltar a esse ponto, a romper limites, a buscar outros caminhos, como na sedução, a de repente se encontrar de outra forma, a abraçar formas de ser que antes nós não sabíamos ser capazes. A imaginação nos abre todo esse caminho. Em meio ao desespero, em meio à impaciência que o amante possui. Mas o que é certo também é que nesse encontro dessa interioridade, há todo um novo mundo que se mostra. Há todo um encontro. A palavra que me vem à cabeça, eu não sei se seria muito forte usar, é oceânico. Um encontro com o outro que nos lega uma experiência de encontro com o mundo. Assim, não são poucas as imagens que revelam um traço onde o outro, onde a pessoa amada se torna o mundo daquele que ama. Com seus para o bem e para o mal, digamos assim, existem faces boas e ruins disso. Pensemos, por exemplo, em Werther,
Sofrimentos do Jovem Werther, que é um romance do romantismo alemão do século XVIII, se eu não me engano. É um romance epistolar, né? Werther escreve cartas a um amigo e confidente, Wilhelm, e ele é apaixonado. Nós encontramos aí de novo um triângulo amoroso, mas onde também não há traições, entre Werther, Charlotte e Alberto. E Charlotte e Alberto são noivos. E Werther é apaixonado por Charlotte. E há um momento onde ele vai até a casa dela, passa a tarde com ela, e quando ele volta, ele escreve a William, ele diz: hoje fui vê-la de novo. Que o sol, a lua e as estrelas façam suas revoluções como quiserem. Já não me importa se é dia ou noite. O mundo já não existe para mim. O mundo de Werther agora é Charlotte. Então não é à toa que quando ela se vai, quando ela finalmente decide manter o noivado e se casar com Alberto, Werther se mata. Essa é uma face sombria dessa relação. Werther se mata. E um livro que provoca uma onda de suicídios pela Europa, com jovens apaixonados que mandavam inclusive fazer roupas iguais a que Werther usava no livro para se matar exatamente igual a ele. Porque o momento que Charlotte é o mundo e ela se foi, é o mundo que se vai também. Então, se esse mundo se vai, como continuar a viver? A morte se mostra como a única saída. Há até uma frase nele, muito forte, na qual ele diz: frente aos sofrimentos da vida, somente um covarde não se mata. A gente vê isso em vê isso em Morro dos Ventos Uivantes, né? Onde Catherine, apaixonada por Heathcliff, também vive um amor extremamente sombrio, no qual ela termina por falecer, né? Adoecer e falecer. A gente vê isso de uma maneira mais prosaica em Anunciação, do Alceu Valença, na qual ele diz assim: tu vens, eu já escuto teus sinais. Quer dizer, essa pessoa é anunciada pelos sinais do mundo, porque no fim ela e o mundo são uma coisa só. Então, aquele que ama, ele termina por viver dessa projeção da interioridade de si no outro, quer dizer, desse mundo interior colocado no outro, projetado no outro, dentro de uma fantasia amorosa. O outro e o mundo tornam-se uma coisa só. Isso é muito interessante. Por isso que perder o outro é perder o mundo, é perder a si mesmo, é perder muitas vezes a própria possibilidade de viver. Então, todo amor é um risco. Todo amor é um risco. Quer dizer, todo amor é um confronto entre sentimentos ou afetos ambivalentes. Há a presença do êxtase, há a presença do medo. Há a presença do amor, há a presença da dor também, do prazer e da dor. Há um grande encontro de si no outro. Né? Mas há também uma ameaça de perder, uma ameaça que dê tudo errado, porque a incerteza está sempre presente. Né? Lacan diz, também não me recordo onde, que quando você faz uma escolha amorosa dentre, sei lá, 2, 3 possíveis, e vocês, como por exemplo, Charlotte escolhendo entre Alberto e Werther, quando ela escolhe Alberto, a única certeza que se tem na escolha é que o outro foi perdido. Eu não sei realmente se aquela escolha é a certa. Talvez ela fosse mais feliz com Werther, quem sabe? Talvez a escolha fosse outra. Como eu posso realmente saber? Então, assim, a escolha amorosa, ela é sempre feita no plano da incerteza. O amor, ele é sempre cheio de incerteza. Até quando eu posso, por exemplo, não gosto da palavra não, mas vai ela mesmo, eu posso investir numa relação. Hoje se tornou muito comum as pessoas dizerem, né, repetir esse meme, não crie expectativas para não ter decepções. Eu sempre digo isso em aula, que no final das contas as expectativas, as fantasias, nada mais são do que um investimento que a gente faz na vida. Né? Quem não quer investir, quem não quer criar expectativas, tudo bem.
não se decepciona, né? Mas também não vive. Então, não criar expectativas não é uma proteção contra as decepções, é uma proteção contra a própria vida. Aquele que se protege do afeto, aquele que não é capaz de arriscar, né, em nome do amor, ele está se protegendo da vida. Ele não está se protegendo do sofrimento, porque o sofrimento virá de uma maneira ou de outra. Aquele que tem em si desperto esse sentimento amoroso, aquele que tem em si desperto essa fruição, esse arrepio, essa febre, esse encontro de si no outro, por meio do surgimento do amor, e resolve dar as costas a isso tudo, ele também paga um preço. O sofrimento não vai embora porque ele deu as costas, ele vai encontrar o sofrimento de uma outra forma, talvez até maior, quem sabe. O sofrimento virá de um jeito ou de outro. Ele pensa estar escapando, mas encontrará a sua tragédia um pouco mais à frente. Porque no final das contas não se pode dar as costas a isso tudo. Então aquele que deseja viver o amor, ele deve se arriscar. Ele deve se arriscar ao arrepio, ele deve se arriscar à febre, ele deve se arriscar à ameaça da perda, ele deve se arriscar à possibilidade que as coisas deem errado, ele deve se arriscar frente a todos os fantasmas da relação amorosa, o ciúme, a traição, a negação, a ausência, o outro que vai embora, o outro que demora, que não atende às ligações, todas essas pequenas imperfeições do amor fazem parte do jogo. Né? Não sabe brincar, não desce pro play. Isso é uma lógica, é uma regra. Não dá para você viver o amor se não for se arriscando. Né? Como uma frase que acho que a Selene apresentou na palestra dela, e ela diz, uma frase do Jung, né? Ele diz assim, Deus é como o amor. Né? O amor é como Deus. Ambos só se entregam aos seus serviçais mais corajosos. Então, para amar, é preciso coragem. É preciso coragem para arriscar, para abraçar tudo aquilo que pode ser prometido pelo encontro amoroso. E aí eu termino com essa frase de Joseph Campbell. Né? A gente fala, uma das maneiras de se falar em inglês de estar apaixonado é fall in love, quer dizer, cair de amor. Né? A pessoa que está apaixonado, ela fall in love, quer dizer, ela está caída de amor. É uma das imagens também, é engraçado isso, porque é uma das imagens muito fortes do encontro amoroso. O amante, ao mesmo tempo que ele é forte, que ele é impulsivo, que ele é levado à ação por conta da impaciência amorosa, ele também demonstra a sua fraqueza. Ele cai. Né? Ele é, em alguns momentos, passivo, ele é sem forças, ele duvida, ele não sabe o que fazer. Às vezes toma atitudes desastrosas, enfim, mas faz parte. Mas termino com essa frase de Joseph Campbell. If you are falling, dive. Se você está caindo de amor, aproveite e mergulhe. Não tenha medo, não. Porque, no fim, o amor é um risco. Se você não se arriscar, você não ama e também não vive. Então, esse é o conselho que eu deixo a vocês e eu termino por aqui. Se a gente pudesse bater palma, bateria muitas palmas agora, entendeu, Farley? Muito boa a sua fala. É fenomenal, é muito significativa, muito imaginética, tá? Eu não preciso nem dizer o quanto eu agradeço a toda a tua contribuição, que só vem se agregando a todas as falas que a gente vem tendo nesses últimos dias. Eu vou passar a palavra para a Ana Paula, tá? Para a Ana Paula coordenar as perguntas, a colocações, certo? Ana Paula, tá bom? Boa tarde a todos. Uma palestra de tirar o fôlego, né? Parabéns, Farley, muito, muito bom. Parabéns, professora Selene, pela condução. E eu vou começar lendo aqui as perguntas do chat. Quem se sentir à vontade de fazer alguma pergunta, por favor,
coloque aqui que aí no final eu vou colocando e vou lendo, tá bom? A Letícia Abad pergunta: e quando não é do lado do amor, e sim de uma fixação que tira o controle do ego? Mas o amor sempre tira o controle do ego. Quando é que o amor não tira o controle do ego? Ele sempre tira. E aí eu vou dizer de novo, brincando, não sabe brincar, não desce por aí. Se você está no controle, querida, não é amor. Se você estiver no controle é porque você não chegou da confusão grande da coisa, não. Farley, a Ana Lúcia de Sala então Ramos pergunta: não é ruim amar ao ponto de se perder? Olha, eu não quero com vocês fechar questões, lógico. Acho que um tema como esse a gente não fecha questões. Eu vou dar ideias. Vocês já repararam, por exemplo, que geralmente quando a gente pensa no apaixonamento, nessa fruição amorosa, a gente pensa no jovem? Nunca pensa na pessoa assim de mais idade? Sabe o que é que me parece às vezes? É que assim, o jovem ele está naquele momento que ele tem pouco. Assim, o que é que ele tem? Assim, a vida está aberta para ele. Então, assim, ele vai para o mundo, ele abraça o mundo, faz parte da potência daquele momento, da potência de vida, aquela coisa bem puer, né? Aí você vai envelhecendo, aí você começa a fazer conquistas, né? Você tem a sua casa, o seu apartamento, o seu carro. Aí você começa a hesitar, entrar num negócio desse, pô, eu vou perder tudo. Eu vou arriscar o meu apartamento, arriscar a minha casa, o meu emprego, né? O que é que os outros vão pensar de mim? Eu agindo nessa idade, agindo nessa loucura. Aí de repente ele começa a negar a coisa, sabe? Então, assim, quando eu vou de novo à pergunta, quer dizer, é ruim a gente se perder de si? Será que é ruim? Quer dizer, quantos relacionamentos amorosos eles vêm justamente para quebrar essa estagnação neurótica na qual a gente vive? O amor como uma coisa que vem, põe você para frente. Lhe faz tomar atitudes ou fazer coisas que antes você não faria porque não teria coragem. Será que realmente eu quero o que estava antes? Porque de repente, quando você se apaixona, você olha para o que você tinha antes e diz: caramba, era tão pouco. Como é que eu me satisfiz com isso durante tanto tempo? Quer dizer, será que é tão ruim a gente se perder de si? Nem sei, né? Agora, como eu disse, é um risco. Professor, o Fábio Albuquerque pergunta: quando o amor Eros se torna patos? Lá vou eu de novo. Quando você me faz essa pergunta, Fábio, né? Sim, Quando você me Fábio. faz, quando você me faz essa pergunta, Fábio, veja que isso não é ironia. Eu estou realmente tentando lhe responder. Sabe o que é que vem, que eu imagino que vem para mim? São os psicólogos perguntando. Os psicólogos perguntando assim, todo imbuídos dos conceitos que a gente lê nos livros, né? Até aqui é Eros, até aqui é Patos, até aqui é a ânima, até aqui é a sombra, sabe? A experiência não se importa com isso. A experiência não se importa com isso. Né? Quer dizer, será que existe um limite? Será que não existe algo de Patos em todo Eros? Ou como Hillman vai dizer em patologizar, não existe algo de erótico no patologizar? Quer dizer, não existe o encontro de si na patologia, porque o sofrimento nos singulariza. O sofrimento nos singulariza, ele nos torna únicos. Nós temos uma. Veja, quando você está apaixonado, não existe paixão, não existe. Não vou tirar paixão também para a gente não ficar nessas categorias. Amor é diferente de paixão, o que é amor, o que é paixão. Não quero trabalhar nisso, não. A ideia é que quando esse afeto vem, no final das contas,
Não dá para a gente limitar as coisas. Eu não sei exatamente quando isso é pathos, quando é que é eros. Eu acho que tudo está junto ali. Né? O Hillman fala muito bem disso em Revendo a Psicologia. Quer dizer, existe algo de erótico na patologia. Existe algo ali na nossa forma, a nossa forma de patologizar e também a nossa forma de amar. Ela é única. Quando você se apaixona, você não se apaixona de qualquer jeito. Né? Você se apaixona sempre de uma maneira em particular. Então, nessa forma de particular e singular de amar e de sofrer também, porque não existe relação amorosa ausente de sofrimento, como não existe uma relação amorosa ausente de prazer ou de êxtase. Sempre estão juntos. Tá? Sempre estão juntos. Então, na sua forma de amar, você encontra uma forma muito singular de existir. Ali você está, ali é a sua individuação. Quando Jung e Hillman falam de individuação, é isso, é o encontro dessa singularidade, dessa particularidade, ou de uma palavra muito cara a Hillman, é o encontro do seu estilo. Estilo de amar, estilo de sofrer, estilo de viver, de existir. A sua maneira. Isso é individuação. Quando você pega, por exemplo, um livro como Ana Karenina, que é uma grande tragédia familiar, um drama familiar, né? Mas assim, de um amor destrutivo também, né? Existe um momento que o amor se torna destrutivo, porque há sempre essa possibilidade, mas o começo do romance, Tolstói escreve, na felicidade todas as famílias se parecem, mas na infelicidade, cada uma é infeliz à sua maneira. Vamos levar isso para a perspectiva da pessoa. Na felicidade nós nos parecemos, mas na infelicidade todos nós somos infelizes à nossa maneira. Então, o que esse momento da loucura do desvario amoroso nos dá, não é só o êxtase, é também o medo, é também a ameaça, é também o sofrimento, é também o ciúme. Tudo isso faz parte do amor. Não dá para a gente categorizar e separar. Só que nisso tudo está o encontro da alma, está o encontro dessa sua maneira de ser, de existir, de amar, de viver. Aí está a sua individuação. Essa é a questão. Né? Busque não categorizar tanto. Pelo menos essa é a minha opinião. Tá? Ana Paula? Uau, professor. O Siddhartha Cavalcante pergunta: é possível amar verdadeiramente alguém sem amar a si próprio? Pois é. Se é possível, lógico que é possível. Lógico que é possível. Por que não? Eu acho que a gente fica muito preso a noções fixas do que seria uma relação amorosa. O que seria o certo, uma relação correta, uma relação menos cheia de complexos, de projeções, né? Essa coisa bem psicológica que a gente aprende nos livros, né? A gente está sempre procurando um jeitinho mais certo de ser, como se a gente pudesse realmente reduzir. É possível você amar alguém sem amar a si? Mas tantas vezes você, ao amar o outro, você está descobrindo a si mesmo através do outro. Aliás, a gente só descobre a nós mesmos através do outro. Veja uma grande frase que Jung diz a respeito da análise. Todos vocês já viram isso. Impossível vocês não terem visto. O Jung diz uma coisa assim, até para sugerir que a gente faça análise, né? Ele pega e diz assim, você só vai com o seu paciente até onde você foi consigo mesmo. Naquele sentido assim, de que você precisa primeiro trabalhar suas questões, para depois você ajudar o seu paciente na clínica, aquela coisa toda. Aí o Hillman vai, muito característico dele, faz uma torção da situação. Ele pega e diz assim, ora, se você só leva a pessoa até onde você foi, quer dizer, se você só vai com ela até onde você foi, você também só vai em você até onde você foi com ela. Então, o outro é necessário também. Tá? Assim, a gente só descobre nós mesmos, nós só entendemos aquilo que nós somos através do contato com o outro. Então, quem é que pode negar que na relação amorosa, ao amar o outro, também estou me descobrindo, também estou amando a mim? Será que essa coisa... É por isso que eu acho muito dicotômico.
Ah, não, eu prefiro amar a mim mesmo para depois amar o outro. Mas como é que é possível? Como é que a gente pode amar a nós, descobrir realmente quem nós somos, se não for no contato com a outra pessoa? A individuação necessita do outro. Ela não pode prescindir do contato humano. Aquele que quer, vamos brincar aqui, aquele que quer se individuar dentro de uma caverna, numa montanha, sozinho, sei não, essa lógica não é muito junguiana, não. A gente precisa do contato, a gente precisa do outro. Né? Então, eu acho meio dicotômico essas perspectivas. Novamente, é só a minha opinião. Ana Paula? Professor, a Carísia Ribeiro pergunta: Jung fala que onde o amor impera, não há desejo de poder, e onde o poder predomina, há falta de amor. Um é a sombra do outro. Você poderia comentar? Eita, caramba. Veja, eu lembro de ter lido essa frase do Jung. O primeiro impulso que a gente tem frente a uma frase dessas é pensar no poder como uma questão do ego. E frente assim frente à questão do amor, o ego tenta estabelecer um domínio, tenta estabelecer um poder frente ao sentimento. Isso já está, por exemplo, isso é um fenômeno clínico, isso está no mito do Édipo. Acho que a Von Franz fala um pouco disso. O mito do Édipo, vocês devem lembrar, uma das possibilidades, naturalmente, que o mito se presta a muitas interpretações, a muitas possibilidades de entendimento, mas uma das possibilidades nos coloca que o Édipo ele derrota a esfinge, uma imagem assim desse monstro inconsciente, desse monstro devorador, por meio da resolução de um enigma, ou seja, por meio de um artifício racional. E a gente vê muito isso na clínica. Na clínica, para se proteger dos afetos, as pessoas constroem pequenas caixas de racionalidade, porque ali ela domina, ali ela não se entrega ao afeto, né? Ela se relaciona com o outro sempre por meio de uma certa racionalidade, uma coisa que maltrata demais o parceiro. Quando você encontra casais que são assim, você vê que o parceiro se maltrata demais com essa maneira extremamente racional que um deles tem a ver as questões afetivas da relação. Tá? Então, eu entendo o Jung falando isso na questão do poder dessa forma. Ou seja, onde impera o poder do ego, onde impera essa racionalidade, o amor não se sustenta. E onde o amor realmente faz morada, essa posição egóica ela tem que se relativizar. Mas não só o amor, onde a alma se mostra, essa estrutura muito segura do ego ela tem que se relativizar. Aí, novamente, o Hillman, em mais uma das suas frases fantásticas, metafóricas, literárias, ele diz que o ego deve se perder nas metáforas da morte. Quer dizer, o que é isso? Quer dizer, o ego deve se encontrar sua relativização, ele deve morrer, ele deve entender que existe algo além dele, existe algo maior do que ele, que é a própria alma. Enquanto ele não entender isso, enquanto ele tentar se agarrar neuroticamente à sua estrutura, o que existe ali é poder. Né? E nada desfaz mais essas estruturas neuróticas do que o apaixonamento. O apaixonamento ele vem para destroçar com tudo. Você vê naqueles filmes, né, aquelas imagens do sujeito que se apaixona, aí pinta os cabelos, compra uma moto. É uma loucura grande. Né? Então, se você vê essa pessoa que está apaixonada, ela faz as loucuras. Quer dizer, aquela estrutura, aquela vidinha muito bem controlada, muito bem estruturada, muito bem. Vai tudo para o espaço. E aí, tchau e benção, porque não tem volta. Aí seja o que Deus quiser. Vai, Ana Paula. Professor Ana Júlia Basílio comenta: meu nome é Ana Júlia, sou recém-formada pela USP de Ribeirão Preto. Estou muito contente de ter tido essa oportunidade de ouvir a palestra. Foi sensacional. E gostaria de ouvir um pouco mais sobre como se relaciona o amar com a questão da complementariedade ânima-ânimos. Pensei um pouco sobre até como isso não faz parte do tornar-se si mesmo, do processo de individuação. Obrigada. Foi o que ela comentou. Eita, vamos ver aqui se eu entendi
Olha, se a gente for trabalhar numa perspectiva assim, bem teórica, trabalhar com essas categorias de ânima e ânimos, vamos lembrar aí, o Jung ele tem umas frases assim, né? Ele diz que a ânima, ou melhor, a sombra é o trabalho do aprendiz, a ânima é o trabalho do mestre. Quer dizer, que a ânima é o grande... Ele chama em vários textos a ânima ou ânimos de psicopompo, né? Um condutor de almas, quer dizer, aquele que nos conduz, aquela que nos conduz para a profundidade do inconsciente. Então, sim, o processo de amar, por isso que eu falei um pouco mais no final da palestra, né? O processo amoroso, ele é um encontro de si através do encontro com o outro. Há um mundo interior que aparece nessa relação. Há um mundo anterior que se mostra, novas possibilidades de ser, novas possibilidades de existir, encontros, desencontros, quer dizer, você passa a olhar para si mesmo de uma maneira diferente. O problema é que muitas vezes as pessoas cometem pequenas traições amorosas, não contra o parceiro, mas traições amorosas contra si mesmo. Você vê, por exemplo, determinados relacionamentos de pessoas que são apaixonadas e quando termina, porque também não raro algumas relações terminam em meio a sentimentos de decepção, de frustração, enfim, de negação de tudo, e as pessoas se deixam levar pelo sofrimento e fazem uma traição contra si mesmos, quer dizer, elas renegam tudo aquilo que elas sentiram, elas renegam tudo aquilo que foi vivido de bom, toda aquela força criativa que os tomou durante um determinado momento, tudo aquilo parece que agora virou merda. Tudo aquilo é deixado para trás, não vale mais nada, e você se entrega simplesmente a falar mal do outro. Como se em um determinado momento ele não tivesse lhe feito feliz. Me decepcionou, mas também me fez muito feliz em determinado momento. Então, manter esse ouro, né, não transforma esse ouro em merda. Quer dizer, a vivência amorosa, aquilo que se viveu, lhe diz muito sobre si. Mesmo que a relação depois tenha terminado em briga, em confusão, é preciso se respeitar aquilo que foi vivido. É preciso se respeitar também o outro, né? É preciso se respeitar também o outro, é preciso ter uma certa ética nesse sentido. Então, assim, o amor ele está sempre numa perspectiva da individuação, como ele disse, ele está sempre numa perspectiva de lhe mostrar mais sobre si, de abrir mais possibilidades para que você reconheça a si mesmo e que você encontre dimensões de si que antes não eram capazes de ser vistas. Espero ter respondido a sua pergunta. Professor, acabamos aqui com as perguntas. Ok. Eu queria agradecer a Alessandra Leite por compartilhar conosco aqui no chat a sua experiência pessoal. Também agradecer a todos que participaram hoje. Todo mundo aqui pedindo o podcast do Farley, então eu vou endossar o coro e dizer que nós também queremos e vamos providenciar isso, né, professor? O podcast. Palestra maravilhosa, como sempre. Farley, foi um prazer. Muito obrigada a todos, obrigada por ter a oportunidade de lhe escutar mais uma vez. É sempre um grande aprendizado para a gente. E a gente sempre sai com a sensação de que os pingos nos is foram colocados, né? Então, obrigada por essa oportunidade novamente. Muito obrigada, professora Selene, pela condução incrível da palestra de hoje. E eu vou encerrando aqui a minha participação como representante do Grupo Ânima. Muito obrigada a minhas colegas também, que estão aqui na retaguarda com a gente. Agradecer as meninas também que estão na retaguarda, a Johanna, a Fabiola... Acho que esqueci de alguém, a Luan, né? Ei, Farley, me lembra quem está no grupo, Farley? A Luana, a Luana não está aqui. A Renata, Carísia. O celular desligado. Carísia, agradecer a todos, tá certo? Muito obrigada. Assim, acho que a gente está num crescente, a gente não tinha planejado esse crescente, mas está num crescente. Muito obrigada pela presença de todos. A gente se vê amanhã. Um abraço. Gente, muito obrigado a todos que ficaram. Espero que tenham gostado. Espero que tenha sido legal para todos, tá? E amanhã a gente continua, né? Com mais uma palestra. A gente se comunica com vocês. Um grande abraço a Heloísa, Letícia, né? Faz tempo que a gente não se vê.
Grande abraço a vocês, aos que estiveram presentes. Beijo e até a próxima. Até a próxima.